Livro Materializações de Espíritos, de Paul Gibier e Ernesto Bozano. Parte 1. Paul Gibier. Materializações de Espíritos em proporções normais. Capítulo 13. Notas e observações. Observações sobre as vozes. Embora características, essas vozes tinham, às vezes, entonações que faziam lembrar a da médium e outras vezes diferiam completamente dela. Nas experiências que fiz com o gabinete, em muitas ocasiões, entrei no lugar em que se achava a médium, defronte da qual ficava sempre sentado ou de pé, na obscuridade, e assim pude fazer as seguintes observações. Tendo as mãos colocadas sobre o ombro da senhora Salmon, a voz parecia partir de um lado, do chão ou do fundo do gabinete, ou, ao contrário, dos ombros, do peito, do pescoço e mesmo da boca da médium. As vozes de Maldi e de Elan eram naturais. Pronunciavam as vogais, as consoantes e, em particular, as labiais, de maneira irrepreensível. A explicação que me deram foi a de que, segundo o volume de forças que os invisíveis que se manifestam podem extrair da médium, eles o fazem a uma maior ou menor distância desta última, empregando, habitualmente, para emitir as vozes, os elementos da laringe e da boca da mesma médium, daí, sem dúvida, os tons que caracterizam a voz da senhora Salmon. Da mesma maneira, os invisíveis empregam os elementos dos outros órgãos para as materializações correspondentes e daí provém a necessidade de algumas vezes falarem pela própria boca da médium, cujos órgãos adaptam a sua própria voz. Diversas pessoas amigas que, com assiduidade, assistiram às sessões dadas pela senhora Salmon, me afirmam ter ouvido as vozes de Maldi e de Elan mesmo quando a médium tinha a boca tapada com esparadrapo adesivo e as mãos ligadas atrás das costas. Por 2 vezes tentei a mesma experiência, mas não obtive êxito. As mesmas pessoas me asseguram também que ouviram 2 ou mais vozes ao mesmo tempo. Quanto a mim, nunca ouvi senão uma voz de cada vez. O que tenho, porém, como coisa certa é que ouvi essas vozes isoladamente, fora do gabinete em que a médium estava encerrada e fora da gaiola onde ela se achava fechada à chave, que as vozes procediam de vultos cujos lábios deixaram escapar os sons das palavras pronunciadas. Os diversos ensaios, que fiz em meu laboratório, para registrar as vozes em um disco de fonógrafo, foram, até ao presente, infrutíferos, todavia algumas pessoas me disseram que deram resultado com outros pesquisadores reais felizes. Observações sobre Maldi ou Maldi, diminutivo de Maldi. Essa entidade só fala o inglês. Conta ela que há cerca de 45 anos, ainda criança de berço, fora massacrada, juntamente com toda a sua família, pelos índios, na região que então se chamava Far West. Há 10 anos, perguntei-lhe como é que a sua aparência não denotava mais idade, visto que falecera já há tanto tempo. A resposta foi que, em primeiro lugar, a morte não existia e que havia apenas uma mudança de condição e, em segundo lugar, que, no mundo dos espíritos, a evolução não é tão rápida como neste mundo. Como desde então essa forma não mudou de modo apreciável de estatura, de maneiras, de linguagem, sendo este último fato um pouco mais sério, novamente lhe formulei, há alguns meses, a pergunta já feita. Desta vez deu-nos uma resposta diferente, cujo valor, bem como da primeira, não discutirei, a saber, que, tendo adotado a aparência sob a qual se mostra e fala há 25 anos, é conhecida sob essa forma pelos seus amigos espíritas. Além disto, acrescentou que lhe é mais fácil continuar a manifestar-se debaixo da forma que já é familiar do que materializar-se com aparência de mais idade, porque isto modificaria condições e exigiria mais força. Sua voz é bem a de uma criança de 6 a 8 anos, com as imperfeições de pronúncia e de construção de frases que se notam nas crianças dessa idade.
Nas ocasiões em que fala muitos minutos seguidos, a sua voz apresenta, de tempos em tempos, entonações que fazem lembrar as da médium. Naturalmente, a primeira ideia que nos ocorre é que a senhora Salmon é ventríloca, mas, quando se ouve a mesma voz sair da boca de uma forma materializada de menina de 1 metro apenas de altura e que essa forma se introduz no círculo dos assistentes, deixando segurar as suas mãozinhas, enquanto a médium continua atada no gabinete ou presa na gaiola com cadeado, vemo-nos obrigados a procurar uma explicação diferente. Neste trabalho não desejo afastar-me do objetivo a que me limitei, todavia devo acrescentar que vi Maudit grande número de vezes, umas 20, sempre semelhante a si mesma. Rosto redondo, cheio e bonito, grandes olhos azuis e cabelos louros anelados. Quando sai do gabinete, apresenta-se geralmente vestida como uma criança que vem dar as boas noites aos amigos da família antes de ir deitar-se. Penteado um pouco flutuante, pés descalços. Estou, pois, familiarizado com ela e logo a reconheci em um retrato psíquico a carvão e em uma fotografia do mesmo gênero, obtida em 2 circunstâncias diversas por outros investigadores, fora de meu laboratório. Até aqui quanto ao físico. Relativamente ao moral, Maudit é viva nas respostas, muitas vezes tem espírito e ri dos seus próprios ditos, que não raramente são mordazes, seu riso é muito diferente do da médium. Durante muitas conversas que tive com a senhora Salmon, nunca encontrei altura de Maudit, tanto do ponto de vista de vivacidade de pensamento como de acuidade intelectual. No decorrer das sessões, Maudit canta acompanhada pelos assistentes. Seu diapasão é tão agudo como se pode imaginar nessa criança de 6 a 8 anos. Um assistente, que cursara o Conservatório de Música de Paris, escreveu nas notas redigidas depois das sessões às quais estava presente que, se a senhora Salmon era ventríloca, seria a mais notável do mundo e que, ademais, a ventríloca poderia apenas explicar as vozes que eram ouvidas no gabinete e não as outras fora dele. Observações a respeito de Elan, segundo dizia, era primo da médium e falecera há 30 anos. Da mesma maneira que Maudit, apenas fala o inglês, um inglês bastante correto e mais correto do que o da médium. Sua voz, a que se pode aplicar as observações da nota, é uma voz de baixo. O tom da linguagem, que ele emprega, é sempre sério, um pouco melancólico, benevolente e digno, e as ideias, que exprime, superiores às do nível intelectual da médium. A uma pergunta que se lhe fez, respondeu que, se a sua médium morresse ou deixasse de ser médium, a missão dele, Elian, bem como a de Maudit teriam terminado e que não se ocuparia de manifestações como as em que toma parte, mas sim se dedicaria a outras ocupações de ordens mais elevadas. Tive com ela numerosas conversas às quais apenas a médium assistia, mas não me foi possível observá-lo mais do que 3 vezes, em que lhe apertei a mão. Em cada uma das vezes, notei diferenças de rosto e mesmo de estatura, o que atribuo às variações das forças fornecidas pela médium. Nas 2 experiências realizadas em meu laboratório, as diferenças, com bastantes anos de intervalo, não eram sensíveis, como deduzo de minhas notas e de minha memória, mas, em uma sessão fora de minha casa, Elan e a médium se pareciam, sendo seus olhos azuis, a estatura menor e a mão menos grossa. Se não o tivesse observado em outras ocasiões em que, pessoalmente, havia encarcerado e fechado a médium a chave, certamente ter-me inclinado à fraude e à ideia de que Elan era a própria médium disfarçada ou auxiliada por um comparsa. Recordo-me muito bem de que, numa das experiências que fiz em meu laboratório, estando a médium na gaiola, sem ter ninguém em sua companhia, vi Elan de muito perto, tendo o meu rosto à distância de 25 a 30 centímetros do seu e que a cor dos seus olhos era diferente da cor dos olhos da médium.
Terei necessidade de acrescentar que a minha vista é das melhores. No conjunto, Elan dá a impressão de um operário que, nas horas vagas, se converte em pregador. Poder-se-ia perguntar-me por que é que eu não tratei de ver a médium ao mesmo tempo que Elan ou qualquer outra materialização, e eu responderia que certa vez o tentei, mas, desde que introduzi a mão no gabinete, a forma desapareceu e apenas encontrei a médium atada em seu lugar, a qual soltou um grito de espanto quando sentiu-se tocada. Além disto, as manifestações logo se interrompiam. Passagem da médium através da porta da gaiola. Este fenômeno, um dos mais curiosos que pude observar no decurso das experiências feitas com a senhora Salmon, lembra o caso de Zoilner com o médium Slade, no qual se produziu a passagem de objetos materiais inanimados através de objetos da mesma natureza. 16. Início da nota do tradutor. 16. Temos no Novo Testamento um caso típico, qual seja a passagem do apóstolo Pedro através da grade de sua prisão. Fim da nota do tradutor. No nosso caso, porém, tratava-se de uma matéria inanimada atravessada por um corpo vivo. Muitos dos meus amigos, espíritas convictos, me asseguraram que, depois da passagem da médium através da porta da gaiola, verificaram que a grade estava quente. Pela minha parte, devo declarar que toquei com muita atenção as malhas da grade e a barra de madeira, que a médium acabava de atravessar, e a sua temperatura me pareceu algo inferior à da minha mão. Destas observações não pretendo deduzir consequência que refute o que os meus amigos observaram, visto o que, desejando conferir valor ao testemunho dos meus sentidos, não devo tirar o deles. Se nos atermos às experiências dos senhores Becquerel, Curie, Rutherford, Bohm e outros acerca da luz e dos raios Röntgen, vemos que as moléculas da matéria dissociada, da matéria imaterial, podem atravessar os obstáculos mais materiais, porém aqui, todavia, nos achamos afastados da força que faz passar os corpos materiais e vivos através da matéria sem deixar vestígios da sua passagem, força cuja natureza as pesquisas psíquicas tendem a conhecer. Sob a influência de que força se podem produzir semelhantes fenômenos? Sugeridos pelo conhecimento de fatos psíquicos análogos, esperando obter esclarecimentos por parte mesmo dos seus autores, interrogamos Elan, que respondeu da seguinte maneira. Pergunta: fostes vós que fizestes que saísse da gaiola fechada? Resposta: fomos eu e os demais espíritos que me ajudam nas manifestações. Pergunta: de que maneira procedestes? Resposta: decompomos a matéria e a recompomos imediatamente. Pergunta: foi a matéria da médium que desmaterializastes e reintegrastes ou a da porta? Resposta: naturalmente a da porta. A matéria viva não a podemos desmaterializar, ao passo que nos foi fácil desmaterializar e reconstituir a porta da gaiola. Pergunta: estás bem certo de que a matéria viva não pode ser desmaterializada? Conheço casos em que esse fenômeno se produziu. Resposta: sem dúvida, tendes razão, mas eu ignoro isto. Podeis estar certo de que temos muito a aprender e que nós, desencarnados, ficamos muito satisfeitos quando podemos receber algum ensino dos encarnados. Existe no vosso plano grande número de pessoas que se acham mais adiantadas do que alguns espíritos de nossa esfera. No tom dessas palavras não pude surpreender o menor jeito de ironia. Sou de opinião que a leitura deste diálogo pode interessar aos estudiosos dos assuntos psíquicos, ainda que não deem uma explicação satisfatória da penetração da matéria. Elan parece ignorar a geometria da quarta dimensão de que tanto se tem usado e abusado a propósito desta prodigiosa manifestação. Seja como for, o certo é que não pôde ou não quis dar-me uma informação ampla quando lhe pedi que me explicasse o mecanismo ou o processo da desmaterialização.
E depois, estava ele de boa fé, quando me dizia que a matéria viva não podia ser dissociada psiquicamente e não me induzia conscientemente ao erro. De fato, não é possível que ignorasse que, ao revestir um corpo material, tinha necessidade de utilizar-se do que lhe emprestava médium, para cujo fim desmaterializava parte do mesmo. Podemos dar crédito às suas palavras quando diz que, na passagem da médium através da gaiola, não foi o corpo vivo que se desmaterializou. Na minha opinião, baseada na sensação experimentada ao apoiar a minha mão na gaiola, através da cortina, o que se desagregou foi a grade que está em contato com o espaço que se produz no ato da desmaterialização. Observações sobre Blanche. Este nome foi dado a uma das formas materializadas, referidas na descrição documentada da sessão espírita de que falamos anteriormente. Blanche era sobrinha, por afinidade, da Sra. Carolina B., e, consequentemente, prima da Sra. Vitória B., ambas presentes à sessão. Morreu de parto no ano de 1878, na idade de 29 anos. A Sra. Carolina B., e a sua filha Sra. Vitória B., assim como o marido desta, me asseguraram que, durante os últimos 6 anos, têm sido visitados pelo seu espírito materializado. O que é mais interessante é que semelhante materialização se produziu com 3 médiuns diferentes. A Sra. Salmon e os Srs. C. e W., este último médium autêntico que nunca foi surpreendido em delito de fraude. Eis alguns detalhes curiosos a respeito destas 3 origens de materializações. Blanche nasceu no sul dos Estados Unidos da América, de pais franceses, foi educada em Paris e falava correntemente o francês e o inglês. Quando Blanche se manifestava aos seus parentes, por intermédio dos médiuns C e W, se expressava de preferência no inglês, ao passo que, com a Sra. Salmon, empregava quase sempre o francês quando se dirigia à sua tia, nascida e educada na França, e o inglês quando falava com a filha desta última, educada que foi na América. Essas senhoras que, em diversas ocasiões, tiveram Blanche em seus braços, estão de acordo em afirmar que o seu talhe delgado difere, inteiramente, do dos 3 médiuns supracitados.